mensagem de hoje é o Deus que nos prepara para receber a promessa. Amém. E tudo começa lá em Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 13. Em nome de Jesus, peço que vocês abram a Bíblia. Em reverência, vamos ficar de pé para ouvir a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 13. Essa é a promessa que Deus dá para Abraão. Para entender o contexto, Abraão, ele sai da sua terra, da sua parentela, como Deus tinha ordenado para ele. E ele começa a prosperar. Então ele questiona: meu Deus, como é que vai ser isso? Quem é que vai herdar aquilo que o Senhor tem me dado? E ele começa a questionar Deus. E Deus fala na sua palavra. Ele fala o seguinte: olha agora lá para os céus e conta as estrelas, se é que pode contar. E dizem que Deus não tem sede de humor, né? E se é que pode contar. E disse-lhes: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi imputado isso por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para te dar essa terra para herdar. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei se hei de herdá-la? E aí é o primeiro ponto que eu quero trazer dessa meditação. Deus, Ele nos conhece. E por mais que nós já tenhamos aceito a sua promessa, aquilo que Deus prometeu, muitas vezes nós temos questionamentos. E Deus, Ele está aqui, Ele não tem medo desses questionamentos para nós, de responder. Mas Deus exigiu dele que ele se preparasse um altar. E ele, provavelmente, pelo que a Bíblia vai falar, ele passa um dia inteiro preparando aquele altar, preparando a lenha, preparando aqueles animais que seriam servidos no sacrifício, para então, depois, Deus lhe dar a resposta. E essa é a promessa que Deus dá para Abraão, a partir do versículo 13. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente, em terra que não é sua, e ser-vos-ão e afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Então Deus dá essa promessa para Abraão. Mas o mais incrível é que não dá só para ele. Ele fala da descendência dele até a quarta geração. Porque Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. E não só nos abençoar por nós, mas por nós, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos. Porque Deus tem prazer em nos abençoar. Amém? Amém. Então agora eu vou realmente entrar no texto que está em Êxodo, capítulo 1. E só para vocês entenderem, dando um pouquinho de contexto, do que é o livro de Êxodo, vem um descendente de Abraão, que é José. Ele é bisneto de Abraão. Então passou Abraão, o seu filho Isaac, o seu filho Jacó, então nasce José. E aquele povo ele já era ciente que Deus faria. Mas o que mais me chama a atenção é que mesmo eles sendo peregrinos, eles não se esqueceram da promessa que Deus tinha feito para Abraão. Tanto é verdade que está escrito lá em Gênesis, capítulo 50, um pouquinho antes de entrar em Êxodo, 24, versículo. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e farei transportar os meus ossos daqui. Então, eles eram cientes da promessa que Deus já tinha dado a Abraão, e eles sabiam que iria se cumprir. Então, entramos aqui, literalmente agora no livro de Êxodo, que é um livro que significa saída. Então, só para entender esse contexto, José, ele veio de uma geração onde Deus abençoou a vida dele através do Egito, que, interessantemente, naquela época Deus usou o Egito para livrar o povo da fome, e usou José para ser aquele que traria a bênção para aquela terra. Tanto é verdade que, se você for ler lá em Gênesis,
capítulo 47, de 10 a 12, ele fala que José, Jacó, que é o pai dele, é recebido por Faraó, e Jacó, o pai dele, abençoou o Faraó daquele tempo. E não só abençoou, mas eles foram muito abençoados, porque José fez habitar o seu pai e seus irmãos. Aí está escrito nesses versículos que ele dá o melhor daquela terra para aquela descendência, para o seu pai, para os seus irmãos, para aquele povo daquele tempo. E que José sustentou a sua família no Egito. Então é nesse contexto que nós vemos eles multiplicando, eles crescendo, eles sendo abençoados por Deus naquele tempo. Então, a partir agora do versículo 5 do Êxodo capítulo 1, todas as almas, pois que procederam da coxa de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito, sendo por José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Então, a primeira parte da promessa que Deus deu para Abraão se cumpriu. O povo se multiplicou. Amém. Então, nós já vemos o cumprimento daquele tempo. E o mais interessante, quando fala aqui que José morre, aquela geração também, Deus implicitamente está dizendo que aquele processo de graça do faraó, daquele povo do Egito, ele acabou, porque José e seus irmãos, aqueles que conheciam que foi José, eles já passaram. Então, começa um novo tempo na vida desse povo. Versículo 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhece a José, o qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Isso diz que agora está mudando o status daquele povo, onde que eles eram livres, onde eles eram prósperos, e começa agora um novo tempo, um tempo que vai ser um tempo de sofrimento, como diz aqui em Êxodo, porque era necessário se cumprir a promessa, porque às vezes nós estamos tão acomodados na nossa vida comum, como a vida está acontecendo conosco, que às vezes Deus precisa fazer coisas conosco, que vai nos fazer querer mudar o nosso estado, e assim começa. Eia, usamos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba a terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem, com cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. O que a Bíblia nos mostra aqui também é que aquele Faraó, ele tinha consciência de quem era aquele povo, porque entendendo que eles estavam se multiplicando, que existia algo neles especial, ele coloca carga, coloca tributo, coloca tudo, e mesmo assim a palavra fala que mesmo sendo afligidos, eles construíram cidades e multiplicaram os tesouros do Egito. E Deus faz assim com a gente também nos tempos de hoje. Quanto mais nós temos sido afligidos, nós temos visto que Deus tem nos forjado e nos capacitado a coisas maiores, porque Ele tem coisas grandes a nosso respeito. Amém. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que serviam com dureza. Ou seja, aquele povo que era livre, que era abençoado, que era próspero, começa agora um tempo de servidão, um tempo de escravidão, e o que muitas pessoas não percebem, aparentemente foi uma coisa rápida, mas não foi. Foi um processo progressivo, porque, inclusive nos tempos de hoje, se nós fizermos um processo assim, as pessoas elas se revoltam, elas não aceitam. Mas se você fizer isso progressivamente, de pouquinho em pouquinho, um tributo aqui, um tributo ali, um trabalho a mais, você tem que trabalhar mais para conseguir pagar os impostos. Quando você vê, você se torna escravo daquela vida. Então, vendo que mesmo assim, o povo ainda era abençoado, se multiplicava, o Faraó teve que tomar uma medida muito terrível. Ele chama as parteiras e falam que elas deveriam, na hora que fosse ajudar
as hebreias pariam os seus filhos, que elas matassem. Só que o que me chama a atenção sobre isso é que mesmo tendo essa ordem de Faraó, sabendo que poderiam morrer se essa ordem não fosse obedecida, a palavra diz que elas temeram a Deus. E trazendo para o nosso tempo, às vezes, nesse mundo de hoje, o nosso inimigo, ele vai tentar muitas vezes fazer com que nós façamos coisas que para Deus são terríveis. Às vezes matar, às vezes destruir outras pessoas, outras vidas. E se a gente não tiver o temor do Senhor, a gente corre o risco de fazê-lo. O medo do que pode, das consequências do que o mundo pode fazer contra nós. Então nós devemos ter zelo, cuidado e temor do Senhor. E mais interessante que a Bíblia vai trazendo é que as parteiras não obedeceram e que Deus teve misericórdia delas e deu a elas família. Ou seja, aquilo que poderia ter sido a morte delas, Deus traz vida para dar família para elas. Amém. Dá uma recompensa que provavelmente elas, ali naquele processo de ajudar mulheres a parir, quem sabe não era o sonho delas. E Deus transformou aquilo por temor à vida delas, temor a Deus, aquele presente que provavelmente elas estavam esperando. E Deus, Ele faz essas coisas quando nós fazemos aquilo que é correto perante os seus olhos. E mesmo assim, Faraó, querendo destruir aquele povo, ele toma uma atitude ainda mais radical. Ele manda que o povo, no versículo 22, matassem os filhos no rio Nilo, mas que as filhas eles guardassem por vida. Conversando com Deus foi me explicando aqui por que o Faraó tomou essa medida. Inclusive é uma coisa que acontece até inclusive no mundo de hoje. O mundo, ele quer matar e destruir o chamado e identidade dos homens, dos varões, porque Deus sabe e Deus criou o homem porque ele tem uma força e um vigor que nós mulheres não temos. Eles foram preparados para guardar, para proteger, para lutar. E você pode ver as igrejas, os lugares de destaque. Você vê que hoje o masculino tem sido totalmente deturpado. Me assusta uma vez que eu ouvi um rapaz em mídia nacional, talvez vocês vão lembrar, pedindo perdão por ser homem, hétero, e diante. Essa tem sido que a cultura tem colocado, imprimido no masculino. Que eles são tóxicos, que eles são machistas, opressores, quando na verdade Deus os criou para guardar, para proteger, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não é esse o propósito que Deus tem para os homens. É um lugar de destaque. Isso é necessário mulheres entrarem quando o homem muitas vezes não toma o seu lugar devido. Débora, que o diga, que teve que assumir um papel que provavelmente não era para ela, mas porque teve um homem que não quis tomar a liderança daquele povo naquele tempo. E voltando aqui para a palavra, e por que permitir que as mulheres vivessem e matassem toda aquela geração para que pudesse acontecer de ter mistura naquele povo, onde os egípcios casariam com as hebreias e com aquela mistura se perdesse a cultura? Então isso é muito sério, um jugo desigual é uma coisa muito complexa que Deus não permite, porque Ele sabe que se nós permitirmos que aconteça, haverá destruição. Continuando o texto, Deus foi falando comigo sobre o nascimento de Moisés. Ele nasceu nesse contexto, provavelmente por conta daquelas parteiras. Deus permitiu que Moisés vivesse. E aí, mas a palavra fala lá em Hebreus que ele passa 3 meses escondido, mas chega um momento que não tem mais como esconder. E o que se faz? Então Deus dá algo sobrenatural para a mãe dele, Joquebede, de colocá-lo em uma cestinha no rio Nilo. E eu me questionei: Jesus, por que isso? Não estou entendendo, explica para mim. E Deus me explicou. Naquele
tempo, o Nilo, ele era considerado um rio sagrado, uma divindade. A divindade da fertilidade, considerada aquele que traz vida. Então, quando, na profunda graça do Senhor, Deus envia aquele menino, a filha do faraó, o sinal que Deus coloca para eles é que aquele que foi tirado das águas, que é o significado da palavra Moisés, foi aquele que Deus enviou para aquele povo. E provavelmente por isso ele foi aceito no meio daquele povo. Porque foi uma coisa que eu sempre me questionei: Jesus, como assim? O faraó daquele tempo aceita um hebreu no meio da realeza egípcia? Não faz sentido. Mas quando mesmo explicou isso, eu falei: uau, Deus guardou no lugar, Moisés no lugar mais improvável que podia ser guardado, exatamente na família daquele que queria matar ele e a sua geração. E não fica só nisso. Deus é tão bondoso que abençoa Joquebed. Não sei vocês, mas Deus é maravilhoso. Deus usa, além de Deus guardar Moisés, ainda paga um salário para a mãe de Moisés cuidar do filho dela. Glória a Deus. Gente, não sei se vocês entendem isso, mas quando eu li isso, gente, que profundo, porque eles estão vivendo um tempo de servidão, um tempo onde eles provavelmente estavam passando por escassez, e Deus usa a vida da filha do faraó para abençoar aquela família de um jeito tão tremendo que ela recebia para cuidar do próprio filho. Amém. Como foi dito hoje, Deus faz coisas tão impossíveis que às vezes, se a gente lê, a gente não acredita que Deus faz. Então, seguindo aqui, nós sabemos que Moisés ele cresce, ele se torna um homem e ele começa a ver o que está acontecendo com aquele povo e começa provavelmente ali sentir aquele espírito de inquietação, porque ele está vendo seus irmãos sendo maltratados, machucados. A Bíblia fala no versículo 11 que ele via que ele se atentava às cargas que os irmãos recebiam e viam que o varão egípcio feria um varão hebreu com as suas mãos, dos seus irmãos. Então ele olha de um lado, olha para o outro, vendo que não tem ninguém ali, ele resolve fazer a vingança com as próprias mãos. O que Deus foi conversando comigo é que Deus tinha um chamado para a libertação na vida de Moisés? Tinha. Mas era de qualquer jeito? Não. Não era na força do braço de Moisés que seria feita a libertação do povo. Seria pelas mãos de Deus. Mas para isso, e aí é que eu falo sobre a questão da pura libertação, Moisés precisou ser tratado. Aí, seguindo o capítulo 2, a palavra fala que Moisés ele foge temendo a Faraó para o deserto. Deserto nós conhecemos muitas vezes um lugar onde muitos irmãos nossos não gostam de estar, porque nós sabemos que é um lugar de tratamento de Deus. Mas uma coisa que Deus foi falando comigo é que no deserto normalmente é o lugar onde Deus se revela para nós. Por mais difícil que seja, é lá que Deus nos prepara. Por quê? Moisés ele era filho da filha de Faraó. A palavra fala que ele passou 40 anos no meio daquele povo. Imagina o tanto de coisas que ele aprendeu daquele povo: rituais, culturas, deuses, todas as coisas estranhas que eles tinham ouvido naquele tempo. Provavelmente ele também aprendeu por estar ali naquele meio. Então foi necessário que Deus o arrancasse daquele lugar para que Deus pudesse tratar com ele pessoalmente. E a palavra fala, e dando sequência, que ele vai para o deserto e ele vai morar ali próximo. Isso, ele vai, segue em diante e vai morar ali no deserto e acaba encontrando Zípora e as suas irmãs. E o mais interessante que Deus falou comigo, ele se tornou pastor de ovelhas. Para quem não conhece a cultura egípcia, o pastor de ovelhas
tem a mesma conotação para o povo judeu de cuidador de porcos. Ou seja, para um egípcio, cuidar de porcos ou cuidar de ovelhas seria um trabalho extremamente duro, difícil, porque para eles a ovelha era um símbolo de um animal que como eu posso falar, era um animal desprezado, era um animal que eles consideravam como imundo para aquele tempo. Então, quando Deus coloca na mão de Moisés cuidar de ovelhas, começa um tratamento lindo dele mostrando aquilo que ele queria para Moisés. Não tirar tudo aquilo que não era da parte dele, tudo aquilo que era do Egito, e começando a cuidar das suas ovelhas, porque assim como ele começou cuidando de ovelhinhas, ele cuidaria das ovelhas do pasto do Senhor mais para frente. Então, tudo na vida da gente é uma preparação que Deus faz. Nada acontece na nossa vida sem Deus estar nos preparando, sem Deus, porque a promessa do Senhor, ela vai acontecer, mas antes dela acontecer, Deus nos prepara para isso. E como falei, Deus, quando chegou o tempo certo, Ele se revela para Moisés. E se revela de um modo interessante que Ele nunca tinha se revelado ainda, nem para Abraão, que era considerado o amigo de Deus. A Bíblia fala, né? Que Ele se revela, Ele revela o nome dele. Ele nunca tinha feito isso antes. Ele falou: olha, eu venho aqui porque eu estou ouvindo, lá no versículo 24 do capítulo 2, eu estou ouvindo clamando o meu povo, eu estou ouvindo que eles estão sendo afligidos, eu tenho ouvido, eu estou perto, eu estou sabendo o que está acontecendo com aquele povo, e chegou o tempo, porque como vocês viram lá em Gênesis, Deus estabeleceu um tempo certo para que acontecesse a libertação desse povo. No caso, ele falou 400 anos ou 4 gerações. Então chegou o tempo determinado para acontecer. Então, contudo, tem um tempo determinado para acontecer nas nossas vidas. E em seguida, Deus então começa agora a preparar Moisés para esse período de que ele vai ser agora enviado para falar com aquele povo. Interessante que agora, quando Deus fala com Moisés: Moisés, eu estou te enviando, você vai agora libertar aquele povo. Lembra? Moisés já teve aquela experiência ruim, que ele tentou na força do seu braço fazer algum tipo de justiça. Então, o que ele começa a falar? Senhor, olha só, quem sou eu? Você vê no versículo 11, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para que eu vá lá a Faraó e tire o Egito dos filhos de Israel? E aí, mais maravilhoso, a frase que Deus fala todas as vezes quando nós temos dificuldade: meu filho, certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviarei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis quando vieram os filhos de Israel e lhes disseram: o Deus do vosso pai me enviou a vós. Qual é o seu nome? Que eu lhe direi. Então Deus fala, Ele se revela: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: ainda dirá aos filhos de Israel: o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vocês, e este é o meu nome eternamente, este é o memorial de geração em geração. O que a Bíblia diz, que além dos que foram, Ele se lembrou lá da promessa de Abraão e também as próximas gerações, ou seja, eu e você. De geração em geração a promessa dele se cumpre. De geração em geração nós vamos vendo Deus manifestando. Então Deus mostra ali os seus sinais a Moisés, dizendo, ele continua questionando o Senhor: meu Deus, mas como que vai ser isso? Como é que vai acontecer? E Deus vai mostrando a Moisés, lá no capítulo 4, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Isso é Moisés falando a Deus, né? E o Senhor disse: que é isso que está na tua mão? Ele disse: uma vara. Ele disse: lança na terra. E ele lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela. Muitas vezes nós vemos na palavra que a vara é um instrumento utilizado pelos pastores para conduzir ovelhas. E aí eu questionei: Senhor,
Como assim? Uma vara que se transforma em cobra? Ele estava falando que aquele que é o pastor, ele agora se colocava como também o Deus daquele povo. Porque, se vocês vão ver naquela cultura, muitas vezes o rei era com divindade, era o animal que era muitas vezes utilizado para demonstrar força, poder, era a serpente. Então, Deus utiliza a linguagem que Moisés entendia, de que ele era sim pastor, mas agora ele estava indo com a autoridade de rei, de Deus. Amém. Então, o Senhor, ele continua questionando, mas Senhor, como é que vai ser isso? Agora, então, pega, coloca a tua mão no seio. E quando ele tira, a mão dele está doente, leprosa. E aí Deus fala, ele fala, Senhor, mas o que é isso? E eu conversei com o Senhor também, Senhor, o que é isso? Deus falou para mim que, na verdade, aquilo foi uma representação de que Ele é o Deus que cura e é também aquele que sabe as nossas incapacidades. Ele sabia o coração de Moisés, mas mesmo assim, com todas as dificuldades, Deus cura, Deus transforma. Amém. E é no poder dele que estão o poder da cura. Amém. E continuando, eu fui a palavra fala ainda que ele foi orientando Moisés como ia ser, e mesmo assim, Senhor, eu não sou eloquente, eu não sei como falar, eu sou gago, sou pesado de boca, como é que vai ser isso? No versículo 11 ele continua falando, mas Deus é tão misericordioso com Moisés, que ainda assim, com toda essa dificuldade, ele fala no versículo 12, pois vai agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que você vai falar, e ele continua falando, Senhor, envia a mão daquele a quem tu vais enviar. Então se acendeu aí e disse, Senhor, depois de toda essa conversa, você ainda não está entendendo, Moisés? Tá bom, é o que você quer? Não, o Arão, o Levita, o teu irmão, eu sei que ele falará muito bem, e eis que também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará o seu coração. E tu farás e porás as palavras na tua boca, e eu serei como a tua boca e a sua boca, ensinando os que haveres de fazer. Então, Deus foi mostrando que, como eu falei, é um processo de cura, de libertação de Deus, é um processo, mas Ele nos instrui em cada passo, e mesmo nós com um coração de duvidoso, Ele tem paciência e nos ajuda nas nossas dificuldades. Amém. Então, Deus vai preparando Moisés e falando com ele. E chegou um momento que eu fiquei questionando, Senhor, mas o Senhor falou com ele, levou o povo, Deus fez maravilhas, mas tem uma questão em Moisés que eu não entendo até hoje. Quando Moisés, ele sai ali abençoado por Deus, como fala no capítulo 4, de 10 a 11, e até o versículo 18, que ele vai em paz, que Deus o abençoa, que o seu sogro o abençoa. Aí chega um momento em que ele acaba sendo afligido e quase morre. Senhor, o que é isso? Por que o Senhor fez isso com teu filho? Deus falou no meu coração. Por mais que exista um chamado em nossas vidas, nada vai substituir a obediência a Deus. Deus já tinha estabelecido que todos os filhos deveriam ser circuncidados naquela época. Deus fez esse concerto com Abraão. E Moisés não fez isso com o filho dele, quebrando aquilo que Deus tinha estabelecido como aliança e promessa. Mas, como eu falei, graças a Deus pela sua esposa, que entendeu o que estava acontecendo, e por amor a ela, Deus dá discernimento e acaba salvando a vida de Moisés, porque nada, por mais que tenha um chamado, vai substituir a obediência a Deus. Amém. E eu acho interessante, agora finalizando Moisés, porque eu vou falar sobre o povo, eu queria ler rapidinho o que Deus fala a respeito de Moisés no capítulo 11 de Hebreus, a partir do versículo 23. E diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Moisés
escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, já sendo grande, se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo trazer o gozo do pecado, tendo por maior riqueza vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a expressão do sangue, pela fé pelo que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passaram ao vermelho e como por terra seca, o que intentava os egípcios se afogaram. E aí eu conversando com o Senhor, Ele foi me falando, me ensinando no meu coração. Às vezes a gente não tem noção do que Moisés ele abriu mão. Porque às vezes a gente está na nossa vida constante, eu abri mão, não sei, de, por exemplo, ouvir música secular do mundo, uma coisa que você gosta. Deus pediu isso para mim e eu abri mão. Deus pediu que eu abrisse mão de fazer algumas coisas que eu não gostava. No caso de Moisés, ele abriu mão de tudo. Seria mais ou menos no tempo de hoje como se Deus pedisse, como se Moisés abrisse mão de ser filho adotivo de um presidente como Trump, hoje em dia, ou um rei, no caso ali da Inglaterra. Esse era o poder que ele tinha, a autoridade que ele tinha. Ele poderia fazer qualquer coisa daquele reino. Ele podia ser qualquer coisa. Melhor que ser concursado do nosso tempo, trazendo para a nossa realidade. Ele poderia fazer o que quisesse. Ele teria salvo-conduto. Ele era filho da filha do Faraó. Mas ele preferiu estar com Cristo, fazer aquilo que tinha sido estabelecido para ele naquele tempo, mesmo passando por toda a provação que ele passou, por amor a Deus. E isso me chama a atenção porque no tempo de hoje a gente tem dificuldade de às vezes entregar um pouquinho mais para o Senhor, quando às vezes Deus quer de nós tudo, porque se nós não entregarmos tudo, Ele não consegue ter liberdade, espaço em nosso coração para fazer a vontade dEle. E agora eu vou passar, em vez de falar de Abraão, eu vou falar do povo israelita que estava naquele tempo. Então, como falei, chegou o tempo da libertação deles. Então, Deus determinou ali que acontecesse, como acontecesse. Deus instruiu Moisés, preparou Moisés. E só que para isso, Deus instruiu que aquele processo de transformação daquele povo começasse no início, eles reconhecendo quem era Deus. E como é que ele fez isso, Bianca? Ele foi mostrando para aquele povo, Deus a Deus, que Ele era o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Como assim, Bianca? Quando Deus ele manda aquelas 10 pragas aos egípcios, todas aquelas pragas representavam de alguma maneira, alguma divindade que aquele povo cultuava. Eu vou passar rapidinho. Por exemplo, a primeira praga, que foi transformar o rio em sangue. Como eu falei para vocês, o rio Nilo era considerado uma divindade. O deus daquele rio era o Ra, era o deus do Nilo e da fertilidade. Ele era guardião das colheitas daquele tempo. Então, tudo que era relacionado a isso era aquele deus que eles oravam. Praga das rãs, ele vem em choque ao deus Requete, que é a deusa da fertilidade também, representada pela cabeça de uma rã. Piolhos, aqui também tem o deus Geb, que é o deus da terra, que o pó da terra vira praga. E também, em consideração que aquele povo considerava, raspavam suas cabeças, também em sinal de que eles não queriam ter aquela praga de piolhos. E muitas vezes foi mencionado na Bíblia que eles eram praguejados como um povo violento. Então Deus envia aquela praga também com justiça ao povo de Deus. Praga das moscas, Deus Kepe, Deus ligado à criação e ao nascer do sol. Peste dos animais, Deus Apis, que era o touro sagrado, que era um símbolo de força e prosperidade para aquele tempo. Úlceras e feridas, relacionadas a Deus Sekhemete, deusa da cura e das pragas. Saraiva de fogo, Deus relacionado a Deus Nut, deusa do céu. Deus Sete, Deus da tempestade.
pragas de gafanhotos, Deus Neper, Deus dos grãos, Osíris, ligado à vegetação vida, trevas, Canona praga, relacionada também ao Deus Ra, que é o Deus do Sol, que naquela época era considerado uma das maiores divindades, que quando o Sol, o dia estava acontecendo, era o Deus Ra que provia a luz do Sol para aquele povo. Então Deus vem e quebra também mais um símbolo. E por último, a morte dos primogênitos relacionados ao Deus Faraó. Faraó naquele tempo também era considerado uma divindade. Ele era o Deus, e ele que dava vida, ele era considerado filho do Deus Sol, o Deus Ra. E também a deusa Ísis, que era a deusa protetora da vida. Então, a primeira coisa que Deus fez é mostrar que ele era Deus acima dos deuses do Egito, para mostrar para aquele povo que ele sim era todo poderoso, que ele sim tinha o poder sobre todas as coisas, e que os deuses egípcios não eram nada com ele. Então, começa então o processo de Deus a trabalhar com aquele povo, quando aqueles filhos começam a reconhecer que Deus é o Senhor. Deus então, naquele último momento, faz aquele sacrifício do Cordeiro, representando aquele que viria para curar, libertar, salvar, com o seu sangue nos umbrais, porque foi o sangue dos umbrais que fez diferenciação da morte dos filhos do Egito, porque se aqueles filhos de Israel não tivessem feito a cura do sangue do Cordeiro, eles também teriam sido mortos. Então foi a bondade de Deus se manifestando, se apresentando a Deus mostrando que só o sangue de Jesus é que tem poder para nos salvar, libertar e nos dar vida. Então Deus continuando ali, Ele vai mostrando ao seu povo, dá orientações, mostra como deve ser, e Deus vai mostrando àquele povo como fazer. A partir daquele momento que eles passam no Mar Vermelho, que eles veem aqueles sinais, aquelas maravilhas, começa então o processo de deserto do povo agora. Então Deus começa a trabalhar com aquele povo, e a primeira lição que Deus ensina aquele povo, Ele já mostrou quem Ele é, mostrou o que Ele tem poder de fazer, agora Ele está ensinando os filhos dele a confiar nele, porque se nós não confiamos no Senhor, a palavra fala lá em Tiago que nós somos como a onda do mar, e quem de nós achar que Deus vai fazer alguma coisa quando nós duvidamos, sinto muito, não vai acontecer. Então Deus ensina, Ele provê o maná e instrui: no sexto dia vocês vão pegar a porção dobrada, porque no próximo dia não vai ter. O que Deus estava ensinando? Eu provenho vocês. Amém. É de mim que vem a provisão, é de mim que vem o teu alimento. Vocês vão ter que confiar de que eu estou falando que a porção que vocês vão comer hoje vai dar para hoje e vai dar para amanhã. A porção que vocês comerem hoje não adianta guardar, porque se vocês guardarem, amanhã estará apodrecida. É isso que Deus está ensinando com maná para aquele povo. Eu cuido de vocês. E a palavra fala que daquele processo que eles passaram, a roupa deles não se desfazia, o sapato não desgastava. Gente, não sei vocês, mas criança, você tem que comprar roupa o tempo inteiro, sapato o tempo inteiro. E a palavra fala que crescia com o tamanho do pé do menino. Que a roupa crescia com o tamanho do menino. Gente, Deus é maravilhoso. Deus proveu aquele povo de um jeito sensacional. Que a gente olha hoje em dia e fala: Jesus. Por isso eu amo o livro de Êxodo, porque é Deus se manifestando de um jeito tão claro para aquele povo que não tem como se duvidar que Deus é Deus. E que Deus queria uma transformação total e real daquele povo, e não só com coisas que Ele poderia fazer, mas coisas que Ele estava fazendo naquele tempo. Amém. E Ele vai cuidando daquele povo diariamente. E tem um dos textos que eu acho mais lindo no livro de Jesus, quando Deus Ele liberta aquele povo ali pelo Mar Vermelho, passa aquele processo. Deus vai ali e fala com eles uma das frases, um dos versículos para mim que é um dos mais ricos da Bíblia. Depois de tirar Moisés e o povo da provação, Deus, o povo fica tão feliz que Moisés começa a cantar, a Miriam e as mulheres começam a louvar e dançar. E aí, no momento seguinte, depois de toda essa adoração, o povo: Moisés, olha só, tem água não nessa
Você nos tirou do Egito para isso? Para a gente morrer aqui nesse deserto? E uma das frases mais lindas que eu vejo Deus falando ao seu povo, capítulo 15 de Gênesis, versículo 26, e disse: se ouvires atento a minha voz, a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Deus Rafa. Aleluia. E aí, como falei, vem o maná do Senhor, Deus provê para aquele povo comida, alimento, água, e aí eles passam por alguns processos. Então Deus vai se manifestando aquele povo, mostrando para eles que Ele queria um povo diferenciado. Agora eu vou pedir ajuda aos universitários, da turma do direito e aos concurseiros, que quando nós estudamos na matéria de direito administrativo o que é uma nação, ela precisa ter 3 coisas: povo, território e soberania. Naquele momento, Deus estava começando a transformar aquela gente em um povo. Como assim, Bianca? Para ser povo, eles têm que ter a mesma cultura, a mesma linguagem, tem que ter coisas em comum. Para isso, Deus começou então a entregar a lei dele, aquilo que seria estabelecido como os estatutos para aquele povo, representando que não era só uma questão física, mas espiritual também. Eles tinham agora uma lei para se tornar povo, para conquistar o próximo passo, que é o quê? Um território. Então, Deus vai ensinando aquele povo que eles precisam tirar o Egito do coração deles, porque eles saíram do Egito, mas muitas vezes o Egito não estava saindo deles. Como assim, Bianca? Se você ver no capítulo 32, depois de tudo que Deus faz, Deus vai e pede para Moisés subir ao monte, para que ele possa passar as instruções a ele. O povo está lá. Nossa, Moisés está demorando. Ih, será que morreu? Sei não, hein? Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer a gente mesmo aqui um rei, um Deus para nós? Pega tudo que eles tinham, aquilo que Deus tinha separado, o ouro, as riquezas, porque Deus falou que eles sairiam com grande fazenda, e eles saíram com grande fazenda. E foram os próprios egípcios que deram para eles, não foram outros, porque Deus estava cumprindo mais uma vez a promessa que Deus tinha falado para Abraão. Eles saíram com grande, mas aquilo tinha como posso falar, tinha um significado, não era para aquilo. Então eles vão lá, tiram seus brincos, tiram aquelas joias, tiram os tesouros que Deus tinha dado a eles pela mão dos egípcios e constroem um bezerro de ouro. Se vocês lembram, quando eu falei mais cedo sobre as pragas, existia um que parece um pouco com um bezerro de ouro, não é? O Deus Á, touro sagrado, que era símbolo de força e prosperidade. E a coisa mais absurda que aquele povo faz: ó Senhor, bezerro de ouro, nós te agradecemos porque foi o Senhor que nos tirou do Egito. Ou seja, aquele povo ainda não tinha entendido o que Deus tinha colocado. Que Ele queria que eles fossem um povo santo, que eles confiassem nele, que eles entendessem que sobre eles havia agora um novo Deus, um Deus soberano que faz todas as coisas. Então, Deus vai mostrando ao continuar do texto que em vários momentos, mesmo com todas essas dificuldades, Deus tratou com aquele povo mais uma vez, tirou do meio deles todos aqueles que estavam fazendo essa idolatria a esse touro. Agora ele não pega touro, é um bezerro, mas Deus foi tratando com aquele povo, e foi tratando com aquele povo, e foi tratando com aquele povo, a ponto de que você for ver lá no livro de Números, tem o desfecho final dessa história, onde Moisés, ele acaba ferindo a pedra quando Deus manda ele só conversar com ela, significando ali que pelo cansaço, pela dificuldade que Moisés estava, ele acabou ferindo aquele que é a pedra angular, ferindo mais uma vez aquele que ele tinha estabelecido como Senhor. E por isso ele não chega a ir à terra prometida, mas Deus, sua bondade e misericórdia, permite ele ver a terra que o povo ia herdar. O povo de Deus, tristemente também, daquela geração inteira que saiu do Egito,
só 2 conseguem chegar à terra prometida, que é Josué e Caleb. Significando que muitas vezes a gente acha que Deus é bom, mas Ele é justiça e não permite que mesmo nas nossas fraquezas nós desobedeçamos às suas ordens. Se Ele mandou ir, é para ir. Se Ele mandou ficar, é ficar. Se Deus mandou conversar com a pedra, é conversar com a pedra. E se Deus mostrou para aquele povo tudo aquelas maravilhas que Ele tiver feito, e mesmo assim eles não confiaram em Deus, que o Deus era maior do que aquele povo que estava naquele outro lado para conquistar aquela terra que Deus já tinha falado que era para eles. Ou seja, eles só precisavam tomar posse. Deus não ia ser, Deus ia prover. E às vezes nosso coração também está assim. Deus nos mostra, Deus nos trata, e mesmo assim nós não confiamos no Senhor. O meu pedido para essa noite é que nós possamos olhar para o Senhor, aquele que é autor e consumador da nossa vida, aquele que nos cura, que tem nos tratado, que tem nos libertado, que tem nos tirado de cativeiros espirituais, que tem nos feito passar por processos, que nós não esqueçamos daquilo que é importante, da promessa que Ele nos fez. Bianca, Ele nos fez promessa? Fez. Nós também somos descendentes dessa geração que Deus falou que vai dar uma nova terra, novos céus, nova terra, eu vou te dar. Jesus fala, eu estou indo para o Pai, mas eu estou preparando morada para vocês. Eis que estou aqui, mas tenho algo novo para vocês. E se de tudo que eu falei, o que eu posso resumir essa palavra inteira são 2 versículos, lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, que diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E para fechar, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os justos. Então, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Como eu falei, o processo de cura é literalmente um processo. Deus passou ali 40 anos com aquele povo, 40 anos com Moisés, instruindo eles, e mesmo assim, Deus não mudou, a sua promessa permaneceu. Aquele povo alcançou aquela terra prometida. E eu creio que nós também